Olá, nós estamos começando mais um episódio do Mais de Deus Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. Quantas vezes em nossa vida nós já tomamos decisões que mais tarde nós arrependemos da decisão que tomamos anteriormente? Ou nós tivemos oportunidades e então mais tarde nós olhamos para trás e nós vimos que nós não fizemos com aquela oportunidade o que nós deveríamos ter feito. Se nós olharmos de uma forma clara para a nossa própria vida, para a nossa história, nós vamos ver que em vários momentos da nossa vida nós poderíamos ter sido mais sábios e teríamos tido assim uma situação muito mais agradável em nossa vida do que aquilo que nós realmente tivemos. Então hoje nós vamos estudar sobre a sabedoria que Deus deu para Salomão. E o que é sabedoria? A sabedoria secular, mundana, é um tipo de sabedoria onde você vai para uma excelente faculdade, então você se forma bem academicamente e você junta isso à sua experiência, você tem então a sabedoria secular. Mas quando nós tratamos da sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, ela é composta e ela vem de uma fonte diferente da sabedoria secular. Então eu imagino que assim como eu, você também deseja ser uma pessoa sábia. Quando nós estamos começando um novo projeto, quando nós estamos começando uma nova etapa na nossa vida, ou quando nós lidamos no dia a dia em nossa vida, muitas vezes nós desejamos ter essa sabedoria para nós navegarmos na nossa vida. Então hoje nós iremos aprender como é que nós adquirimos essa sabedoria e como é composta essa sabedoria de Deus. E essa sabedoria, ela é composta de três características, de três elementos, que é o conhecimento, o discernimento e a prudência. Se nós temos só o conhecimento e nos falta prudência, isso não é sabedoria. Se nós temos só prudência, mas nós não temos discernimento, isso também não é sabedoria. Nós precisamos desses três elementos para nós, então, sermos uma pessoa sábia segundo os conceitos bíblicos. E como nós adquirimos essa sabedoria? Reconhecer de onde vem a sabedoria e ouvir sem ser negligente. Quando nós lemos o livro de Provérbios, que é considerado o livro da sabedoria, nós observamos que em todo tempo, Salomão, que escreveu a maioria desses provérbios aqui, ele está ensinando, ele está dizendo, filho, ouça, filho, ouça, filho, ouça. Dessa maneira, nós compreendemos que a sabedoria é adquirida através do ouvir e do ouvir a palavra e a direção de Deus. Não há como nós encontrarmos sabedoria. Por exemplo, eu vou ao culto todos os domingos, vamos dizer assim, então eu vou me tornar uma pessoa sábia. Essa sabedoria de Deus, ela vem do ouvir a Deus. E quando a Bíblia escreve essa palavra ouvir, não é somente o fato de escutar a palavra de Deus, mas esse ouvir tem o sentido de ouvir e praticar a palavra de Deus. Todos nós necessitamos de habilidades para sobrevivermos. Nós precisamos de ajuda para nos mover cada dia nesse mundo que nós vivemos. Nós precisamos de ajuda nos relacionamentos. Todo dia o relacionamento é um desafio para nós. Relacionamento com os filhos, relacionamento com o esposo, relacionamento com empregados, com patrão, com outros irmãos. O relacionamento que nós temos todos os dias requer um nível de sabedoria que nós precisamos ter. Nós precisamos ter sabedoria nas nossas finanças, por exemplo. Como é que nós administramos as nossas finanças de uma maneira sábia e de uma maneira que glorifica a Deus? Como é que nós relacionamos e como é que nós temos sabedoria para ter disciplina todos os dias, para ser pais? Como é que nós temos sabedoria na nossa vida acadêmica, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na vida sexual, em todas as áreas da nossa vida? Nós necessitamos de sabedoria. E o impressionante é que em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus nos fornece o que nós
necessitamos aprender. O livro de Provérbios foi escrito para que o povo de Deus tivesse as instruções que eles necessitam para viver nesta terra. Não pense que o livro de Provérbios é menos espiritual do que os outros livros bíblicos. O livro de Provérbios foi escrito com a finalidade de que nós aprendêssemos como é que nós nos relacionamos com cada área da nossa vida, como é que nós nos comportamos, como é que nós vivemos, como é que nós navegamos nesse mundo que nós vivemos aqui como estrangeiros. O objetivo do livro de Provérbios é prover sabedoria que dá competência nas complexidades da vida. Não sei se você concorda comigo, mas eu penso que viver, muitas das vezes, é uma coisa complexa. E como é que nós navegamos através dessa vida? Como é que nós navegamos nos relacionamentos? Como é que nós navegamos na vida financeira? Como é que nós navegamos na vida espiritual? O livro de Provérbios nos provê essa sabedoria de como nós caminharmos em cada área da nossa vida. Então, o livro de Provérbios, ele foi construído por uma pessoa sábia e que queria deixar um manual de como nós vivemos a nossa vida. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu depois do Senhor Jesus Cristo. Ele foi rei de Israel e ele, então, foi aquele homem, foi a única pessoa na Bíblia que Deus abriu o tesouro do céu e disse: Salomão, pede o que você quiser, que te será dado. E para surpresa nossa e para surpresa de todo mundo, Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu fama, Salomão não pediu relacionamentos, nem prazer, Salomão pediu sabedoria para liderar o povo de Deus, e Deus concedeu a Salomão essa sabedoria. Ao invés de se colocar em primeiro lugar, ao invés de se colocar na posição de que ele seria satisfeito primeiro, Salomão, que amava a Deus, como nesse capítulo nós vemos em 1 Reis 3, verso 11 a 3, nós lemos isso, que Salomão amava a Deus, e por isso então que Salomão desejava agradar a Deus. E o que é essa sabedoria que nós precisamos obter? Não sei se você sabe, mas a qualidade de um diamante é composta pela qualidade de corte, cor, quilates e pureza. Então, se você vê uma pedra de diamante, uma pedra bruta, ela tem um certo valor. Mas o que define o valor alto de um diamante é a pureza desse diamante. São os quantos quilates tem desse diamante, a cor e a forma como esse diamante foi cortado. Então, você pode ter um diamante gigante, mas com um corte ruim. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Nós podemos ter um potencial incrível, mas se nós não tivermos essa sabedoria de Deus na nossa vida, esse nosso potencial não vai ter muito valor e não vai servir muito para muitas coisas. Então, é preciso ter equilíbrio entre o corte, a cor e os quilates. Assim é a sabedoria na nossa vida. Então, essa sabedoria, ela possui 3 pilares que nós vamos estudar hoje aqui e que nós precisamos ter o equilíbrio desses 3 pilares da sabedoria na nossa vida. Uma pessoa sábia é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que possui conhecimento, discernimento e prudência. Eu vou ler Provérbios 8, verso 11 a 12, mas eu queria te convidar, se você está ouvindo esse estudo, leia Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e é exatamente um capítulo para cada dia do mês. Então, leia o livro inteiro de Provérbios, porque é uma bênção. Muitas e muitas vezes da minha vida eu fiz e faço isso. Eu começo do mês, eu começo a ler o capítulo 1 e vou até o capítulo 31 no final do mês. Então, o capítulo 8, o verso 11 e 12 diz assim: Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. O verso 12 diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Nesses 2 versículos, nós estamos vendo essas 3 coisas que compõem a sabedoria bíblica, que é o conhecimento, o discernimento e a prudência ou o bom senso.
Então vamos ver sobre o conhecimento. Essa é uma primeira característica da sabedoria. Não tem possibilidades de nós termos sabedoria sem nós conhecermos a palavra de Deus em algum grau. Porque esse conhecimento de Deus, ele não somente nos conecta a Deus, mas ele diz como Deus é e ele também revela quem nós somos e como nós somos como seres humanos. Então, o primeiro passo para nós termos sabedoria é nós adquirirmos o conhecimento da palavra de Deus. Adquirir conhecimento para nós navegarmos nessa vida. Sem conhecimento, nós não temos muitas ferramentas para nós navegarmos nessa vida que nós estamos caminhando. Então, o livro de Provérbios, por exemplo, ele nos ensina a falar a verdade, ele fala sobre o trabalho, ele fala contra a preguiça, ele fala como se livrar das pessoas ruins, ele fala como comportar quando nós chegamos num lugar público, ele fala como nós devemos comportar quando nós estamos com amigos, que tipos de amigos que nós devemos tirar da nossa vida, como é que nós relacionamos com filhos, com marido, em família. O livro de Provérbios é um livro que atinge todas as áreas do comportamento humano. Tudo que você quiser saber, como se comportar, você vá até Provérbios, que você vai encontrar no livro de Provérbios. O conhecimento sozinho, ele não faz uma pessoa sábia. Ao contrário, se nós adquirirmos muito conhecimento e nos focarmos apenas em adquirir conhecimento, pode ser que esse conhecimento até nos torne uma pessoa arrogante, que é, consequentemente, uma pessoa tola. Então, o conhecimento, ele precisa ser acoplado ao discernimento. E o conhecimento com o discernimento juntos, então, vai ter, por consequência, a prudência. E aí, nós temos, então, a sabedoria. E o que é esse discernimento? Você já observou que às vezes você coloca uma situação para uma pessoa, você conta uma história, você conta uma experiência e aquela pessoa não comenta nada, não entende nada, não observa nada. Mas de repente, quando você conta aquela mesma situação para uma outra pessoa, você vê que uma luz surge daquela conversa e a pessoa então tem como que um estalo e uma luz brilha e você compreende. O que aconteceu? O discernimento. Quantas vezes nós caímos em emboscadas na nossa vida por causa de discernimento? Quantas pessoas que nós amamos estão hoje envolvidas com falsos profetas, com falsas igrejas, com falsos ensinamentos, porque falta o espírito de discernimento. O discernimento, ele nos dá como que imagina como um guarda-chuva que nos protege, que nos guarda. Quando nós temos o discernimento de Deus, ele nos protege daquelas coisas que nós devemos nos proteger, que a Bíblia nos ordena a que nos afastemos dessas coisas. Então, esse discernimento que nós temos, ele nos leva além da superfície. A diferença de uma pessoa que tem discernimento para uma pessoa que não tem discernimento é que a pessoa que não possui discernimento, ela está sempre na superfície. Tudo que ela faz, tudo que ela calcula, tudo que ela vive é numa área bem rasa. Já a pessoa que possui o discernimento bíblico, ela consegue compreender a situação com mais profundidade. Ela consegue separar o certo do errado. Ela consegue separar o que é bom do que é ruim. Ela consegue separar o que vale a pena do que não vale a pena. Eu costumo pensar que o discernimento é como uma luz, é como poder enxergar. Quando nós não temos discernimento, é como se fôssemos cegos e não fôssemos capazes de tomar as decisões corretas para a nossa vida. Então, a vida funciona bem melhor, tanto a vida com Deus como a nossa vida natural, quando nós possuímos o conhecimento de Deus e quando nós possuímos discernimento nas nossas vidas. Provérbios 8:22, vamos ver o que nos diz aqui. Diz assim: o Senhor me criou, a sabedoria que está descrevendo e falando sobre si mesma. O Senhor me criou
como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Então nós estamos vendo aqui que essa sabedoria de Deus, ela estava com Deus desde o princípio. Nós até temos outros estudos bíblicos aqui sobre Provérbios, eu te incentivo a estudar e a ouvir também. Então, quando Deus estava construindo o mundo que nós vemos lá em Gênesis, Deus fez uso da sabedoria. E é esta mesma sabedoria que está disponível para nós. Como diz no livro de Tiago, se alguém deseja sabedoria, é só pedir a Deus, que Deus vai dar. E Deus vai dar em abundância. E o que é prudência? O que é uma pessoa prudente? A prudência é uma ação tomada pela verdade e para o bem. A pessoa que possui prudência, ela faz as suas escolhas e ela toma as suas decisões baseadas na verdade da palavra de Deus e nunca, jamais para fazer o mal ao outro. Ela sempre visa abençoar a vida da outra pessoa e de si mesmo. Uma vida sem prudência é como ler o manual da carteira de motorista, entendendo sobre tráfego, mas nunca dirigir um carro. Já viu aquela situação? A pessoa lê o manual, sabe o manual de cor, a pessoa entende sobre tráfego, mas a pessoa não consegue dirigir. Então, a prudência é esta capacidade de agir com o conhecimento e com o discernimento que você já possui, entende? Porque não adianta nós termos só o conhecimento e o discernimento, nós temos que ter essa capacidade de tomar a decisão e a escolha certa na hora certa. Isso aí se chama prudência. O objetivo de Deus, ao nos dar provérbios, não foi somente para nos dar conhecimento ou ganharmos entendimento sobre a vida. Provérbios nos foi dado por Deus para agirmos com habilidade ao navegarmos nesta vida. Deus deseja que estejamos equipados para vivermos sabiamente. Provérbios foi escrito para nos fazer sábios. Conhecimento, discernimento e prudência juntos glorifica a Deus e traz satisfação para a nossa própria vida. Você consegue entender? Então, nós podemos ter o conhecimento, nós podemos ter o discernimento, mas se nós deixamos a oportunidade de agir, passar na hora certa, nos faltou prudência. Quantas vezes na nossa vida nós até sabíamos o que fazer, mas nós não fizemos. Então, faltou prudência da nossa parte. Então, é por isso que nós dependemos de Deus e do Espírito Santo de Deus 100% para termos prudência, porque é o Espírito Santo de Deus que vai tocar o nosso coração, como essa luz que acende do que nós temos que fazer naquele momento, naquela hora, tomarmos aquela decisão. Mas é também o Espírito Santo que nos capacita a agir, mesmo quando nos falta coragem, mesmo quando nós estamos com muito medo, apenas confiando na direção do Espírito Santo de Deus. Como é que nós adquirimos sabedoria? Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser uma pessoa sábia, nós precisamos temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? De certa maneira, sim, porque Deus é todo-poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. Mas o temor a Deus está ligado essencialmente a ouvir a Deus. Quando eu paro as minhas atividades durante o dia e eu vou ler a palavra de Deus, eu estou anunciando para mim mesma de que a palavra, a instrução de Deus para a minha vida é maior e mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa fazer. Assim, quando nós tememos a Deus, nós significamos que a palavra de Deus é uma autoridade que vai direcionar todos os níveis da nossa vida e que nós vivemos uma vida submissos a Ele e debaixo da orientação dEle e da direção dEle para nós.
Entende? Nós somos tentados 24 horas a fazer as coisas do nosso próprio jeito e a seguir o nosso próprio caminho. Mas nós somos convidados pela palavra de Deus a termos sabedoria de Deus para navegarmos aqui nesse mundo. E para isso nós precisamos temer a Deus, ou seja, ouvir a Deus e nos submeter à sua palavra. O temor do Senhor, que Salomão se refere aqui em Provérbios, é o reconhecimento de que quando Deus fala conosco, devemos reverentemente escutá-lo no sentido de obedecer. Não adianta nós somente termos o conhecimento se no nosso coração não há disposição para nós nos submetermos à palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus todos os dias para nos ensinar o que nós vamos fazer todos os dias da nossa vida. Não adianta nós tentarmos entender a vontade de Deus 10 anos à nossa frente, porque Deus vai mostrando a sua vontade para nós de forma progressiva. À medida que eu sou fiel naquele pouco que Deus me mostra hoje, Deus vai me mostrar mais amanhã, mais um pouco depois da manhã, e assim eu vou então caminhando com Ele dentro da vontade dEle. Mas essencialmente, temer a Deus é nós nos submetermos reverentemente à sua palavra. E Salomão então nos desafia. Eu vou ler aqui o verso 32 e 33. Você que está me ouvindo em casa, eu sei que algumas pessoas escutam o estudo com a Bíblia na mão, isso é ótimo. E às vezes outras pessoas, como essa semana alguém me disse que escuta o podcast quando está correndo. Então, boa corrida para você aí que está correndo, que está andando, se alimentando da palavra de Deus. Mas se você está com a Bíblia, eu queria te convidar a você ler todo esse capítulo 8 que nós estamos estudando e, se possível, leia todo o livro de Provérbios. O verso 32 e 33 diz assim: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Uau! Como são felizes os que seguem os meus caminhos. Você já observou que as maiores dores, as maiores machucaduras, as maiores frustrações e decepções que nós temos dentro das nossas vidas e que nos torturam até hoje são resultados das escolhas e decisões que nós fizemos por nós mesmos, sem depender de Deus. As coisas que mais nos machucam foram aquelas que deixaram sequelas em nós, porque nós tomamos a decisão de fazer sem depender dessa vontade de Deus que nós estamos falando. Eu nunca ouvi falar, ou em minha vida com Deus, nessa caminhada, nunca houve um momento que eu obedecesse à vontade de Deus e que eu saísse daquela situação frustrada. Você conhece alguém que alguma vez fez a vontade de Deus e se arrependeu de fazer a vontade de Deus? Ou que teve sequelas de dor, ou de decepção, ou de frustração porque obedeceu a Deus? Não, nós não encontramos esse tipo. O que nós encontramos é que quando nós tomamos as nossas próprias decisões, especialmente quando nós decidimos pecar, então aí nós teremos a consequência da dor e do sofrimento. Mas aqui, Salomão nos adverte: como são felizes aqueles que andam em sabedoria. É isso. A proposta desse estudo de hoje é isso. É nós temos em nossa vida cristã esta alegria de caminharmos obedecendo a palavra de Deus e de tomar escolhas certas, decisões sábias e sermos pessoas prudentes na hora que nós precisamos ser. Salomão nos aconselha a investigar o que Deus diz sobre viver sabiamente. Ele diz: leia, escuta, ouça a palavra de Deus. Repetidamente, nesse
nesse livro, Salomão diz: escuta, meu filho, ouça, meu filho. E a mesma palavra que Deus diz para nós: meu filho, minha filha, ouça a minha palavra. Porque eu vou te dizer uma coisa: de repente, nós estamos pensando que está faltando tantas coisas na nossa vida. De repente, nós pensamos que nós estamos tão longe de alcançar o que nós desejamos na nossa vida. Talvez a única coisa que nós precisamos, de fato, é ouvir a palavra de Deus. É isso que Salomão está dizendo: escuta a palavra de Deus. E ele diz: manter. A sabedoria apenas acontece quando nós guardamos essa palavra dentro de nós e obedecemos essa palavra. O conhecimento sozinho não vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas quando esse conhecimento ele vem pelo ouvir a Deus e obedecer a Deus, então isso vai trazer em nós esse temor desse relacionamento com Deus, que vai nos trazer discernimento, que nos levará a tomar as decisões e escolhas reais no tempo real que eles precisam ser tomados. O nome disso é prudência. E ele diz aqui várias vezes nesse texto e nesse livro: não seja negligente. Meu filho, não seja negligente em ouvir a palavra de Deus. Não seja negligente em obedecer a palavra de Deus. Não seja negligente em praticar a palavra de Deus. A sabedoria não é como uma coisa que você estoca dentro de você, você vai colocando lá, estocando sabedoria e você esquece, você tranca, é como você coloca um depósito, você enche ali de mantimentos, você tranca e leva a chave. Não, a sabedoria é como exercício físico. Quanto mais nós adquirimos o conhecimento de Deus, quanto mais nós nos submetemos à palavra de Deus, mais sabedoria nós teremos. Nós sabemos que viver é um tanto desafiador para todos nós. Viver em família, viver na igreja, viver no trabalho, viver socialmente, viver sozinhos conosco. É um desafio. Mas quando nós temos essa sabedoria nas nossas vidas, como nós acabamos de ler, como é feliz aquele que tem sabedoria. Você deseja ter felicidade na sua vida? Você deseja ser feliz nesse caminhar com Cristo aqui na terra? Adquira sabedoria. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque é possível nós termos em nós esse presente tão lindo e tão maravilhoso que é a sabedoria. E eu te agradeço, Pai, porque essa sabedoria está disponível para todos nós. Como a tua palavra diz no livro de Tiago, se alguém deseja sabedoria, que peça essa sabedoria e o Senhor dá abundantemente. Então, hoje eu peço sabedoria, Pai. Sabedoria para essa pessoa que está me ouvindo, para essa pessoa que deseja se tornar mais e mais sábia, que o Senhor atenda essa oração. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos essa sabedoria, a buscarmos o conhecimento do Senhor e termos um coração propenso a te obedecer e a nos submeter reverentemente a Ti. Obrigada, Senhor, por mais esse podcast. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigada por você ficar comigo até o final. Eu te incentivo mais uma vez, leia o livro de Provérbios. Se você tiver alguma dúvida, anota nos comentários que nós iremos responder. Se você tem algum pedido de oração, anota também nos comentários que hoje nós iremos responder. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.